pessoal, bom dia. Bom dia, pessoal que está chegando agora. Esse é o Bate-Papo Adotivo, que está começando agora com 6 minutinhos de atraso. Eu sou Marília, voluntária da Acalanto, e eu vou estar com vocês na manhã de hoje, mediando o nosso encontro. Sejam todos muito bem-vindos. E antes de chamar nossos convidados, eu tenho alguns lembretes para quem está participando conosco ao vivo aqui pelo Facebook. Primeiro, para quem está no processo de habilitação, a gente sempre deixa o link com o formulário de presença aqui nos comentários do Facebook. Basta você clicar e preencher com seu nome completo e salvar. A lista ela vai ficar disponível aqui para preenchimento durante toda a live, certo? Segundo, a sua participação é muito importante, porque, como o encontro já fala, é um bate-papo. Então, a gente vai bater um papo com vocês e com nossos convidados. Então, faça sua pergunta, deixe a sua opinião aqui nos comentários, que nossos convidados vão responder e a gente vai falar sobre isso durante todo o encontro, tá bom? E, por fim, não deixe de curtir e compartilhar essa live para que esse conteúdo alcance cada vez mais pessoas. É um conteúdo hoje muito importante. Para quem não tem Facebook ou não pode estar presente hoje, esses encontros vão ficar gravados, tanto aqui na página do Facebook, como no nosso canal no YouTube e também em formato de podcast no nosso canal no Spotify. Então é isso. E para fazer parte do encontro de hoje, a gente convidou o Sávio Bittencourt, que ele é procurador de Justiça do Rio de Janeiro, mestre em Direito da Criança, membro do Ministério Público do Rio de Janeiro e também ex-presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, a ANGAAD. Sávio, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o nosso convite hoje. Obrigado, Marília. É uma honra e um prazer estar em Fortaleza debatendo com a Acalanto, esse grupo tão generoso, tão importante, nessa cidade maravilhosa que é Fortaleza. Você sabe que eu me considero um escritor cearense, porque, a despeito de eu ter nascido em Niterói, o que me lançou para escrever os livros que eu escrevi foi ter começado a escrever no jornal O Estado, que circula no Ceará, que é um jornal independente do Estado do Ceará, histórico, e a convite da minha amiga Soraya Palhano. E, então, inclusive, lancei 2 livros no Centro Cultural Alboé, aí em Fortaleza, numa ocasião memorável. Estar de volta com vocês para bater papo aqui é um grande prazer e uma grande honra. Mas não dispenso o Acalanto de me convidar pessoalmente para poder beber cerveja com vocês quando for possível. Sim, assim que for possível, estamos todos esperando por esse momento. E para fazer o bate-bola aqui com o Sávio, a gente também tem uma voluntária da Acalanto, que é assistente social, com atuação de 16 anos em instituições de acolhimento e projetos sociais voltados para crianças e adolescentes. Atualmente, ela é gerente de desenvolvimento de pessoas no Ministério Público do Ceará. Juliana Marcelino, seja bem-vinda, bom dia. Olá, bom dia, Marília, doutor Sávio, e todas as pessoas que estão nos vendo nesse domingo. Quero dizer que, para mim, também é uma enorme honra participar desse bate-papo, né? Acompanho a Acalanto desde antes da sua fundação, né? Já participei de outro bate-papo há alguns anos e quero pedir aos pretendentes, né? A minha mensagem de hoje, o meu objetivo em participar do bate-papo de hoje é que continuem, persistam diante de tantos desafios, né? Atualmente, principalmente, estamos vendo esse desafio da pandemia, mas já avançamos muito, né? Em algumas décadas, né, que trabalho, né, nessa área, já tivemos muitos avanços, né? Não sem desafios, né? Luta dos grupos de adoção, luta dos pretendentes, luta das instituições de acolhimento, e já conseguimos avançar bastante, né? A Acalanto faz parte disso. Tá? Então, persistam, não desistam. Muito bem. Pois bem, gente, o tema de hoje é um tema extremamente importante. A gente vai falar sobre a relação entre os pretendentes e as instituições de acolhimento. Quais são os direitos e deveres que existem aí nessa relação, né? Que a gente precisa saber.
E aí, para começar, assim, vou fazer a dinâmica seguinte: vocês podem falar, fazer as perguntas, deixar as dúvidas de vocês aqui nos comentários, como eu falei. A gente já tem algumas perguntas que foram feitas na postagem do Instagram, e aí eu trouxe para cá também. E também algumas perguntas que a gente pensou antes, que são importantes de esclarecer, e que surgem também, que as pessoas mandam para a gente por direct, que surgem, enfim, a toda hora. E aí eu vou fazer as perguntas direcionadas para o Sávio e peço para a Ju comentar se tiver alguma que caiba para cá, especificamente para a nossa realidade em Fortaleza. Tá bom? Bom, queria começar falando de modo geral, Sávio, como é que funcionam as regras nos acolhimentos. Por exemplo, em relação a visitas, entrega de doação, é a mesma regra em todos os acolhimentos ou muda de acolhimento para acolhimento? Como é que é o funcionamento, mais ou menos? Bom, como tudo na área da infância e juventude no Brasil, não há uma uniformidade de tratamento para a relação dos acolhimentos, das instituições de acolhimento, com os pretendentes à adoção. Primeiro, quero dizer o seguinte: o acolhimento é uma medida protetiva que é excepcional e que deve ser aplicada apenas para as hipóteses em que a criança efetivamente não possa ficar em sua família de origem. E, além disso, o acolhimento é uma medida protetiva que tem uma dupla face. No primeiro momento, ela acolhe porque a criança está numa situação de perigo evidente e, portanto, a criança pode sofrer maus tratos, ou a criança está sofrendo maus tratos, ou a criança está numa situação de negligência intolerável, ou a criança está numa situação de rua que a coloca numa vulnerabilidade extrema. E, a partir disso, o acolhimento surge como uma medida de salvação imediata. Mas o acolhimento não é uma medida indicada para uma longa permanência. Então, a primeira coisa é que a institucionalização, ela, como medida permanente, como uma medida duradoura, ela é um mal para a criança. Então, portanto, o acolhimento é daquele tipo de solução. Eu vi um filme quando eu era criança, e vocês não pegaram, porque vocês são mais novas, mas eu queria que vocês pegassem aí na internet para ver, em algum lugar, chamado Derzu Uzala. Esse filme ganhou prêmios, não era um filme americano. Derzu Uzala, ou Derzu Uzala, que algumas pessoas falavam, é o nome de uma pessoa que é o protagonista do filme. E ele está andando com o exército russo, ele era um guia na Sibéria, ou já não me lembro aonde, mas ele era um guia com muita sabedoria pessoal, embora não tivesse estudo. E ele vai andando com o exército russo, porque ele era o guia do exército russo na exploração daquelas áreas que não eram conhecidas. E aí eles ficam num abrigo que tem no meio da neve, e eles ficam todos lá instalados. Quando eles vão embora, o Derzu Uzala deixa um sal, uma vela para acender fogo, uma lenha, uma comida. Aí o comandante da unidade russa, que começou a admirar os soldados debochavam dele, da crendice dele, porque ele tinha crenças espirituais na floresta, etc. Mas o comandante, que era um homem mais sábio, apesar de ser jovem, começa a admirar as respostas que ele dava. E, nesse momento, ele pergunta: por que você está deixando essa comida aí, essas coisas aí, se nós vamos todos embora? Porque alguém pode vir aqui, passar por aqui, e quando encontrar aqui, se ele chegar sem comida, ele vai ter fogo, ele vai ter um pouco de comida, ele não morre e ele continua a jornada. O abrigo na vida da criança é justamente isso. É um lugar onde ela vai passar 1 noite, 2 noites, um pouco da sua vida, o menor tempo possível, para que ela continue sua jornada. A sua jornada onde? Em família. Seja na sua família de origem, quando isso for possível, sem risco para ela, seja na sua família substituta, na sua família adotiva. Tem gente que não gosta de chamar família adotiva substituta. Uma besteira. A minha amiga Silvana do Monte, que é advogada, ela fala: é muito chato chamar de substituta. Olha, outro dia eu estava vendo o jogo do Barcelona, estava 0-0, e o Messi estava na reserva sendo poupado. Aí chamaram o Messi, que era substituto, e ele fez o gol e o Barcelona ganhou. Então, nós que somos pais adotivos, e eu sou pai adotivo, nós somos... O fato de nós termos chegado depois do nascimento não quer dizer que nós sejamos menores em amor, em afeto, em disposição de conviver com a criança. Então, portanto, essa é a concepção do abrigo. Eu vou parar de falar por aqui para a Juliana também poder comentar e a gente ficar no bate-papo. Mas essa é a concepção do abrigo. Primeira coisa, o abrigo é uma coisa temporária.
Ninguém pode permanecer no abrigo longo tempo. Os prazos legais, hoje se fala na lei que a criança pode passar 1 ano e 6 meses, é um prazo irreal, porque elas ficam mais tempo do que isso em média. E isso está comprovado tanto pelos cadastros locais como pelo Sistema Nacional de Adoção. Então, portanto, nós estamos diante de um escândalo, né, de uma violência contra a criança. Então, portanto, paro por aqui meu primeiro comentário para depois nós comentarmos o resto. Tá ótimo. Ju, tu pode trazer aqui para a nossa realidade de Fortaleza como é que é mais ou menos o funcionamento das instituições de acolhimento, para a gente entender? Teu microfone está desligado, Ju. Ah, tá, eu sempre esqueço. Então é o seguinte, a gente começa caracterizando as instituições de qualquer cidade, né? Ou então de qualquer capital, né? Onde tem mais instituições. Nós temos acolhimentos governamentais e acolhimentos não governamentais, né? Com relação às regras de horário, né, de visita, de receber os pretendentes, realmente isso varia. Vai muito de acordo com qual é a equipe disponível, né, que tem na instituição de acolhimento para receber as pessoas, como é a cultura da própria, né, instituição, né? Então você vai ver instituições que têm um horário certo no dia durante 1 hora para que o pretendente visite a criança. Outras instituições, elas já são mais assim, portas abertas, né? Elas se adequam, tem uma equipe maior, então elas podem se adequar ao horário do pretendente, do final de semana, né? É lógico que quanto mais porta aberta a instituição for, né, mais rapidamente essa vinculação ela vai acontecer, né? Então, se eu puder chegar a qualquer momento, se eu puder chegar perto do horário do almoço para visitar minha criança, alimentar minha criança, banhar, ninar, colocar para dormir, né? Então, quanto mais porta aberta a instituição for, mais fácil vai ser de ocorrer a vinculação, né? Mas nós temos assim de todas as maneiras, tá? Tá. Entendi, Ju. Só antes de passar para o próximo tópico, eu vi que tem umas pessoas aqui que estão escrevendo nome nos comentários. Gente, vocês têm que escrever o nome de vocês no link que a gente coloca, tá? Com o formulário para mandar a lista de presença. Não é aqui nos comentários, é no link que a gente deixou disponível. Tudo bem? E, Juliana, o microfone acho que está baixo. Alguém está dizendo aqui. Sobre essa questão da porta aberta, que a Ju falou, eu vou pegar esse gancho só para entender mais ou menos uma situação que ocorreu essa semana, que foi notícia aqui em Fortaleza, de um abrigo, em que acho que um cuidador, acho que era um cuidador, uma das crianças sofreu violência sexual por esse cuidador. E aí isso foi notícia. Aí a gente queria saber, em relação a esse tipo de caso, existe fiscalização para saber como estão funcionando corretamente? Qual o órgão responsável por isso? Como é que a gente faz para, sei lá, vir uma irregularidade? Quero denunciar ou quero entender como é. Eu posso, como cidadã, fazer esse tipo de busca, de denúncia, sabe? Olha, a fiscalização é feita tanto pelas equipes do Judiciário quanto pelo próprio Ministério Público, que tem atribuição legal para isso. Só que o pedófilo, o abusador sexual, ele não faz o abuso na hora que nós estamos fiscalizando, ele faz na hora de total vulnerabilidade. O que ocorre é que essa situação da criança institucionalizada faz com que ela não tenha uma relação de pertencimento com uma família protetiva. Então, portanto, digamos que facilita a atuação desse tipo de pessoa que tem essa predisposição de abusar sexualmente, né? É uma criança muito indefesa. E principalmente, então, portanto, os abusadores, na CPI da pedofilia ficou muito claro, os abusadores eles se aproximam desses ambientes. Eles têm interesse nesse ambiente justamente para poder se aproveitar da fragilidade do sistema, da fragilidade daquelas crianças e poder cometer esse tipo de crime. Então, quer dizer, tem que ser exemplarmente punido. Eu acho que os grupos de apoio à adoção podem exercer uma pressão nesse sentido e o acompanhamento. Qualquer cidadão pode denunciar uma coisa que esteja errada no abrigo. Eu quero dizer o seguinte, o Estatuto da Criança e do Adolescente, quando ele foi modificado pela Lei 12.010, lá em 2009, chamada Nova Lei de Adoção,
ele prevê especificamente que os pretendentes à adoção devem ser colocados em contato com as crianças que são disponíveis para adoção. Só que essa colocação, obviamente, precisa obedecer uma lógica de não traumatização das crianças. Então, é muito interessante que os abrigos tenham portas abertas. Obviamente, o abrigo tem regras, a pessoa não pode chegar às 11 horas da noite para visitar a criança em abrigo, porque não chega na nossa casa às 11 horas da noite. Tem hora de visita, tem forma de visita, e as pessoas têm que ser preparadas. Porque a pessoa chega lá, se entusiasma, fala que vai adotar a criança que não pode ser adotada, ou fala que vai adotar a criança e não adota, e você, então, expõe a criança, e criou-se no judiciário, a partir de um precedente muito antigo, uma ideia de que nós não podemos criar uma visitação ao abrigo como se fosse um pet shop. Eles usam muito essa expressão, um pet shop onde os adotantes escolhem crianças, baseado naquelas festas americanas de Adoption Paris, que as pessoas vão e as crianças estão lá. E aqui no Brasil aquilo pegou muito mal. As pessoas receberam a ideia de que a criança está ali pedindo, pelo amor de Deus, como se fosse um produto na prateleira, fosse muito ofensiva. Mas, de qualquer forma, sem ser um pet shop, sem ser a ideia de que a criança fique exposta, né, eu acho que sem falar em adoção, mas com as pessoas visitando para conhecer o abrigo, visitando para ter contato com as crianças, para se sensibilizar, né, para ver o outro, que não é imaginário, é real, tem cheiro, tem olhos, tem carinho, tem beijo, né? E até para desmitificar algumas preferências dos adotantes, porque muitas vezes eu vejo adotante querer criança muito pequenininha, com uma determinada característica física, determinada cor, e depois, quando encontra criança de verdade, permite que um encontro de amor se produza para aquilo que ele não imaginou, ampliando o perfil da criança que ele pode adotar. Então, eu acho que a visita é salutar e o abrigo de portas abertas é uma exigência legal, ela não é uma faculdade, não é um poder discricionário de quem tem o abrigo, ou do juiz, ou de quem quer que seja. O fato é como vamos organizar, mas a visita tem que haver, né? O abrigo tem que ser fiscalizado pela população. Aquelas crianças que estão lá são filhas de todos nós, né? E eu penso assim. Muito bem. Ju, pegando o gancho da fala do Sávio, como é que funciona isso daqui aqui? Porque a gente sabe que, assim, a gente não, no caso eu, né? Posso falar para todo mundo. Mas o que eu sei é que o abrigo antes podia visitar, né? Entrega de doação, mas eu acho que hoje existe uma regra para isso. Não sei se pode a qualquer momento. E tem também uma pessoa que perguntou no Instagram. Ela disse assim, sou pretendente à adoção, posso ser voluntário nos abrigos? Eu acho que tem uma regrinha aí com relação tanto a voluntariado nos abrigos, quanto à visita, quanto à entrega de doação. Aí, assim, esse pensamento do Sábio é muito, muito bacana, muito legal da gente ter em mente dos abrigos de portas abertas, mas como é que funciona hoje isso? Eles são de portas abertas ou não, de fato? Tá. Os abrigos governamentais, Marília, eles geralmente têm regras um pouco mais rígidas, né, do que os abrigos não governamentais. Uhum. Por que os não governamentais, eles geralmente têm portas mais abertas? Eles precisam muito de doação, né? Na verdade, eles praticamente sobrevivem dessas doações. Eles têm ali algum projeto financeiro, né, que cobre algumas despesas, mas, em geral, é um abrigo que precisa muito de doações, né? Então, as pessoas ligam, agendam para deixar doações, acabam entrando, né, conhecendo as instalações e, dessa forma, também acabam podendo fiscalizar mais, né, a ação dos abrigos. Com relação a ser voluntário, né, em abrigo, aqui em Fortaleza, nós temos o projeto de apadrinhamento. Né? Nós temos 3 tipos de apadrinhamento, o afetivo, o financeiro e o padrinho de serviços, né? Essas 3 formas de apadrinhamento, elas são gerenciadas pelo próprio Juizado da Infância e da Juventude aqui da nossa cidade, né? A pessoa precisa fazer um cadastro, precisa apresentar documentos, né? Precisa seguir alguns critérios, tá certo? Então, quem tem interesse de ser voluntário em abrigo deve procurar esse serviço, apadrinhamento,
né, que fica lá no nosso, tá lá no fórum, né, no Juizado da Infância e da Juventude, que fica dentro do Fórum Clóvis Bevilacqua, aqui em Fortaleza. Uhum. E se eu for pretendente? Sou pretendente à adoção, estou na fila habilitada. Posso ser voluntária? Não, você não pode ser voluntário se você já estiver na fila como pretendente. Você vai aguardar, né? Você está vivenciando ali um outro processo. Certo. E se eu for pretendente, eu posso visitar o abrigo a qualquer momento? Ou tem alguma regra? Se você for pretendente vinculado a uma criança, sim, você conversa, né, com a equipe do abrigo e aí você combina quais são os seus dias de visitação. Né, o momento que você pode, se você pode final de semana e a instituição pode lhe receber aos finais de semana, tá ótimo. O combinado não sai caro. Né? Então, se o abrigo pode e o pretendente pode, tá perfeito. Né? Obedecendo, né, obviamente, as regras do abrigo, tá certo? Isso. Mas se você for um pretendente e você não estiver vinculado à criança, né, assim, para o bem da sua saúde mental, né? O ideal é que você não faça isso. Alguns abrigos vão perguntar, né? Se você tá no cadastro de adoção, né? E aí provavelmente você não vai poder visitar. Por quê? Porque pode acontecer, né? De você aquela coisa, você já está o seu sentimento já está preparado, você já está aguardando uma criança e aí pode acontecer, né, de assim, algum prejuízo, confundir, né, algum sentimento e acabar atrapalhando um processo, né? Mas assim, se você for qualquer pessoa, né, e for deixar uma doação, né, obviamente que você vai entrar no abrigo, vai conhecer as instalações, vai acabar podendo fiscalizar. Então, isso vai muito de abrigo para abrigo, tá, gente? Tá, ótimo. Eu vou ler aqui alguns comentários que tem muito a ver com essa nossa última conversa. Ficaram algumas dúvidas sobre o que vocês dois falaram aqui. Tem o André falando que o abrigo de portas abertas pode abrir muitos precedentes se isso não for bem administrado. Precisa ter bastante cuidado. O que você acha, Sávio? Acho que ele tem razão, mas acho que isso não é motivo para não ter a porta aberta, porque o abrigo de porta fechada significa criança sem família. As crianças ficam varridas para debaixo do tapete e não tem nenhuma chance. Então, eu acho que a gente tem que perder um pouco o grilo com as pessoas não são burras. Em Niterói, no estado do Rio de Janeiro, a gente faz visita a abrigo no quintal da Casa de Ana, cheio de pretendente de adoção habilitado. E ninguém faz promessa para a criança, ninguém é retardado. E se a pessoa tiver uma atitude dessa, imediatamente isso é reportado à Vara da Infância e Juventude. Ele sabe que ele ali precisa se comportar de forma adulta, né? Com a sua responsabilidade. Olha, o sujeito está habilitado para ser pai. Ele foi avaliado pela equipe técnica. Nós fazemos, então, essa visita em coletivo, não para crianças específicas, para conhecer abrigo, jogar futebol com as crianças, fazer lanche, né? E conviver, porque o pretendente de adoção não passa a ter doença infecto-contagiosa porque é pretendente de adoção. Então, assim, pode dar errado, desde que as pessoas não tenham responsabilidade ou não tenham algum tipo de acompanhamento. Eu acho que o grupo de apoio à adoção pode acompanhar, os técnicos do abrigo podem acompanhar, o técnico judiciário, se quiser, pode acompanhar, o técnico do Ministério Público pode acompanhar. O que você não pode ter, em hipótese nenhuma, é abrigo fechado. Porque abrigo fechado significa varrer a criança para debaixo do tapete. E isso é um crime contra a criança, porque pode ficar uma criança vai ficar traumatizada. Então vamos pegar as 100 crianças e ninguém vai ter nenhum tipo de contato. Se nós não permitirmos o encontro de amor, eu costumo brincar quando eu faço palestra e falo assim, gente, olha só, vamos ver, se a gente fosse arrumar um namorado agora, ou namorada, de acordo com cada gosto, você ia fazer igual no McDonald's. Eu quero um homem bonito, de 1,80 m, bem-sucedido, 35 anos, solteiro. Tá difícil no mercado de arrumar essa beldade. Mas, enfim, você faz uma série de projeções do ideal e quando você vai no barzinho, depois do seu trabalho, você encontra uma pessoa que tem 1,65 m, que é meio calvo, mas é engraçado, te contou piada e você riu, e você gostou da companhia, e aquilo foi te envolvendo tanto, e você começa a namorar uma pessoa que não tem nenhuma daquelas características que você sonhou antes.
que você imaginou. Isso acontece no filho imaginário e para o filho adotivo. O filho imaginário é um Frankenstein do bem que a gente cria como se estivesse no McDonald's escolhendo sanduíche, com mais queijo, com menos queijo. Mas quando a criança real te olha, ou quando o namorado ou namorada real te olha, algo acontece que só acontece se houver o encontro de amor. E para ter encontro de amor é preciso visita. Então, quer dizer, é claro que a visita não é para fazer pet shop, mas nós precisamos permitir às pessoas verem as crianças reais. Sem isso, nós temos um processo que é um processo que desconfia da inteligência das pessoas e que, pelo medo, paralisa a possibilidade de família para a maioria delas. Uhum. Muito bem. Ju, como é que deve ser esse tratamento dispensado nas instituições de acolhimento aos pretendentes? Caso eu me sinta discriminada, por exemplo, de alguma forma, o que eu posso fazer? Porque a gente tem relatos de pessoas que, assim, de vários pretendentes que vão nas instituições de acolhimento e muitas vezes vão na mesma instituição e aí são tratados de uma forma e veem outros pretendentes sendo tratados de outra. Existe um procedimento padrão que a instituição de acolhimento deve obedecer em relação a isso, para que eu possa identificar caso eu me sinta lesionado ou discriminado? Sim, gente, como nós falamos, né, cada instituição tem uma forma de funcionar, né, e nós também falamos que o ideal é que a instituição tenha portas abertas. O que não pode acontecer de forma alguma é discriminação de qualquer tipo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui em Fortaleza instituições que são ligadas a alguma religião. E nós sabemos que nós vamos receber pretendentes, nós vamos receber um casal homoafetivo, né? Então, o acolhimento, o respeito a todos os pretendentes, isso está em primeiro lugar, tá? Então, a instituição, você não pode de jeito nenhum se sentir discriminado, né? Mas, assim, com relação à instituição, né, que eu visito, a qual onde eu estou vinculada a uma criança, ela não me recebe aos finais de semana, né? E a outra, uma amiga, tá passando pelo mesmo processo e pode ir aos finais de semana, né? Então, como eu disse, isso é uma questão de negociação com a instituição, né? Mas, assim, o que não pode de jeito nenhum é qualquer forma de preconceito, de discriminação, né, de falta de respeito, de maltrato, né, funcionários indisponíveis, funcionários sem boa vontade, tá? Isso daí não pode de jeito nenhum, tá? E aí, onde é que vocês podem conversar sobre isso? Com a equipe que está acompanhando vocês na terceira vara, que eu estou falando no caso de Fortaleza, né? Ou a equipe que está acompanhando vocês na cidade de vocês. Vocês, né, voltam e aí conversam com as pessoas para ver a melhor maneira de solucionar esse problema. Entendi. Só antes de eu passar a palavra para o Sábio, Ju, puxa mais o teu microfone para fora, que o pessoal está dizendo que tua voz está baixa, o volume. Sábio, a Dani está falando aqui, os pretendentes, quando estão em processo de vinculação, sofrem alguns abusos dos abrigos e ficam com medo de denunciar, pois temem a interferência em seus processos. E aí, pegando o gancho nessa pergunta que eu fiz para a Ju sobre aqui Fortaleza, eu queria que tu falasse num caso como esse, que a gente está aqui exemplificando. Eu, como pretendente, o que é que eu faço? Isso pode acontecer, o meu processo ele pode ser, se eu me sentir de alguma forma, sofrer algum abuso no acolhimento, quando eu estou lá visitando o meu processo de vinculação. O meu processo ele pode ser atrasado se eu denunciar, se eu fizer alguma coisa, o que acontece comigo? Legalmente não, só se houver um conluio criminoso entre os integrantes do abrigo que estão maltratando e o judiciário, o Ministério Público, que eu não acredito efetivamente que ocorra em lugar nenhum, né? Quer dizer, a pessoa ser perseguida porque ela quer que o direito dela seja respeitado é uma afronta à Constituição Federal, né? Uma Constituição que garante a nossa cidadania de nós nos defendermos daquilo que nos incomoda e que lesa a nossa dignidade. Então, obviamente, se houver um abuso... O que nós precisamos também, eu acho que é desarmar um pouco os espíritos. É comum
que nesse processo de adoção as pessoas estejam emocionalmente mexidas, né? Então a gente não pode ver cabelo em ovo. Nem tudo é preconceito e nem tudo é maltrato. Às vezes é cuidado que as pessoas estão tendo com a criança, às vezes até é excesso de zelo, mas não é por maldade. Então, separando isso, que eu acho que é tolerável, daquele maltrato que as pessoas sofrem. Mas o pretendente de adoção, Juliana e Marília, não sofre assim... Ele não é maltratado apenas na instituição, não. Às vezes ele é maltratado no judiciário. Né? Às vezes ele é maltratado no balcão quando ele vai se habilitar. Ele faz uma pergunta boba lá, quanto tempo demora? Será que eu vou conseguir um bebê de 2 meses? As pessoas dão uma patada nele. Então, assim, dependendo de quem te atenda, eu não estou generalizando, porque isso aqui acontece porque eu sei que acontece. E porque os grupos de apoio à adoção sabem o que acontece. Isso acontece. Ninguém pode ficar magoado porque a coisa funciona mal em alguns lugares. E ninguém que atende bem pode ficar magoado por eu dizer que alguém atende mal. Eu não estou generalizando. Há pessoas que atendem maravilhosamente. Né? Lá em Sidrolândia, no Mato Grosso do Sul, quando uma pessoa vem adotar, ela é recebida com um violão. Um serventuário toca violão para ela. E, né? E quando a criança sai, há uma festa de aniversário da criança para adoção. Quando a criança efetivamente o processo acaba, né? É uma festa. Então, assim, as pessoas perceberam a importância da afetividade nesse meio. Né? Um meio que se tornou tão áspero. Eu fui visitar um abrigo aqui sem me identificar a respeito da minha profissão. E visitei o abrigo com um grupo de apoio à adoção e me atendeu uma assistente social de 23 anos de idade, recém-formada, e falou assim, vocês estão visitando aqui, mas a prioridade é da família biológica. A família biológica tem prioridade porque nós não podemos tirar filhos de famílias pobres para botar em famílias que são estéreis. Quer dizer, uma grossura. Ninguém estava lá para tirar filho de família pobre. Ninguém foi lá para arrancar filho de pessoas amorosas, pessoas que têm carinho com seus filhos, pessoas que têm cuidados. 99% dos pobres brasileiros cuidam dos seus filhos com a maior dignidade. Não é dessas pessoas que nós estamos falando. Nós estamos falando de pessoas, independentemente da classe social, porque há abandono e violência doméstica na classe alta, na classe média, e lá embaixo, na classe baixa, na classe pobre. Todos esses setores têm esse tipo de anomalia, só que na classe pobre foi dada às pessoas a oportunidade de abrigar, institucionalizar e tentar se aprumar por um período que, às vezes, leva a infância inteira da criança. Sobre isso que nós estamos tratando. É das crianças abandonadas. É das crianças que precisam de carinho, de afeto, de abraço, de beijo. São dessas pessoas que estamos falando. E essa cantilena que ficam cantando no ouvido das pessoas, às vezes na universidade, às vezes nos fóruns, em eventos, faz com que as pessoas toquem esse samba de uma nota só, falando da reintegração familiar e tratando mal o adotante. O adotante é solução. O adotante não é responsável pela institucionalização. Responsável pela institucionalização é o Ministério Público e a magistratura e as equipes técnicas que demoram para propor a ação de instituição do poder familiar. É esse o problema. A criança numa instituição, ela volta para sua família de origem, curto espaço de tempo com segurança, ou ela vai para outra. Ficar indefinidamente lá, como a gente faz hoje, é um crime contra a infância. Se isso não for colocado com essa sinceridade, nós estamos aderindo ao discurso demagógico que faz com que elas fiquem lá. Uhum. Ponto. Entendo. Eu acho que as pessoas estão perguntando bastante sobre isso, estão comentando sobre isso, a questão da forma de tratamento do judiciário, de qualquer represário que possa sofrer nos seus processos, caso reclamem ou tentem denunciar, porque são coisas que a gente vê, sabe que acontece, como você mesmo pontuou, existem tratamentos e tratamentos durante todo o processo, e eu acho que também está pairando uma certa insegurança dos pretendentes, de todas as pessoas, com relação aos últimos acontecimentos que a gente soube, de 2 casos que tiveram, tanto aqui no Ceará, em Tianguá, a adoção que teve grande repercussão nas redes sociais, de um bebê por um casal de influenciadores digitais, e o processo que está acontecendo lá em Minas Gerais da Vivi, que está causando uma grande comoção, e as pessoas realmente, a gente tem recebido bastante
mensagens sobre isso das pessoas inseguras e descrentes do processo de adoção por conta disso. Então, eu acho que quem está com pretendente agora está com esse sentimento de decepção e de insegurança. E eu acho que é por isso que as pessoas estão manifestando tanto com relação às suas experiências individuais, como com relação ao que está acontecendo agora, né? Inclusive, gente, tem muita gente aqui pedindo posicionamento seu, sabe, sobre o caso Tianguá, mas a gente vai deixar para o final, porque esse tema a gente discutiu no bate-papo passado, tá, pessoal? E agora a hora está bem acelerada já, o tempo adiantado, e eu me perdi um pouco aqui. Acho que esse bate-papo vai ser um pouquinho mais longo. Vamos passar aqui para as próximas perguntas, que tem bastante. Só um instante que agora eu me perdi aqui na minha pauta. Sabe, vou mudar um pouquinho aqui o tópico, certo? Que esse aqui é uma dúvida legal da gente esclarecer. O que é que diz a lei sobre o processo de vinculação de pais em domicílio diferente do da criança? Porque o cadastro nacional, mas existe uma série de questões que se precisa levar em consideração em relação ao tempo para se vincular a alguém e tudo mais. Então, quando você está num domicílio diferente, de repente você tem interesse na criança, mas nada da vida do pretendente, às vezes, sei lá, é levado em consideração para poder, né? Não é só uma viagem que você vai lá e vê a criança e vinculou e tá tudo certo. Como é que é esse processo em domicílios diferentes? Bom, a lei não diz nada como vai vincular. A vinculação é uma vinculação humana, né? Os psicólogos tratam da vinculação e dizem quando estipulam prazos imaginários para essa vinculação, que não podem ser absolutos, mas que podem dar uma ideia de como se vincula. O que acontece é o seguinte: no Sistema Nacional de Adoção é possível você adotar a pessoa em outro estado. E você tem que criar uma forma de convivência, ou seja, a pessoa tira férias, vai para lá, passa um tempo visitando, depois leva a criança e vai passar o seu estágio de convivência com a criança em casa. É assim que funciona. E é assim que tem que funcionar. Aí vai alguém, mas isso não é perigoso, porque pode depois haver uma... Pode. Nós estamos no campo do risco. Mas o maior risco foi essa criança tomar cacetada em casa, apagarem cigarro nas costas dela, na sua família biológica, não darem comida para ela, deixar ela em abandono. E isso foi o destroçador do amor próprio dela. Esses pretendentes estão tentando reconstruir, né? A criança vai se reconstruir a partir de novas relações. Então, o que se faz, na verdade, o que eu tenho visto ser feito, é uma vinculação, a pessoa visita por um tempo e depois a pessoa leva a criança para casa em estágio de convivência, né? E são deprecados para a comarca da origem dessa pessoa as verificações, as visitas, para saber se essa criança está se adaptando lá. Não tem mistério. Eu acho que a gente tem que... Assim, quando a gente quer segurança jurídica absoluta, a gente coloca uma determinada... Quando a gente quer segurança absoluta, jurídica absoluta para um determinado resultado, geralmente a gente coloca outro resultado em insegurança absoluta. A gente não pode deferir só as adoções maravilhosas que dão certo. De vez em quando a coisa falha. A gente quer trabalhar os adotantes para não haver nenhuma devolução. Há adotantes que devolveram, estão sendo processados por isso. Processados e dilacerados emocionalmente em função da sua própria devolução. Então, nós temos que combater a devolução. Mas os grupos de apoio à adoção têm um papel fundamental no esclarecimento do que a adoção é, para que essa pessoa se sinta preparada. Mas isso não quer dizer que eu possa emperrar o processo de adoção para ter certeza absoluta. Então, eu já vi uma pessoa sair de Niterói e adotar um menino chamado Leandro, que estava na casa de Jeremias, em Fortaleza. Entendeu? Passou um tempinho aí, tirou férias de 15 dias, visitou para cá, visitou para lá, pegou a guarda da criança, voltou para Niterói, está feliz, já jogou botão comigo, garoto. Maravilhosamente bem adaptado, feliz com sua família de verdade, que é a família adotiva. E não havia pretendentes para ele à época em Fortaleza. Então, porque tinha 6 anos. Então, a ideia de que você possa adotar nacionalmente é justamente para viabilizar a adoção das crianças que localmente não encontram seus pais. É a forma ideal? Não é a forma ideal, mas na adoção internacional também é assim. O sujeito vem da França, passa um tempo aqui, depois leva a criança. Então, é a forma possível para os dias de hoje. E o judiciário continua acompanhando essa criança na família adotiva
com a deprecação para a equipe técnica da onde a família mora para ser visitada pela equipe técnica do local. Pronto, está controlado, é isso. Ju, você quer comentar? Aqui. Entendo. Essa fiscalização, porque assim, eu entendo que como deveria ser, parece ser bem simples. Mas como de fato ocorre é que é complicado. Existe mesmo esse acompanhamento? A gente pode dizer que tem? E outra pergunta que, assim, na sua fala eu fiquei com essa dúvida, porque tem uma pergunta que eu acho que se encaixa nisso daí, que a gente recebeu do Instagram, uma pessoa dizendo, e a gente recebe muito esse tipo de dúvida. Para adotar, tem que ter 2 empregos, casa própria e ser casado? Existe uma condição financeira de vida que me proporcione ter a condição de tirar férias de 30 dias, viajar para um outro estado, fazer a vinculação durante esses 30 dias, voltar, ter direito à minha licença maternidade e paternidade, que eu nem sei se eu vou ter no meu trabalho com relação à adoção, porque às vezes tem preconceito, ou então é uma lei estadual ou municipal que não me deixa. Então, assim, existe esse acompanhamento para que essa condição ideal possa me proporcionar adotar se o meu perfil estiver em outro estado? Gente, olha só, vamos fazer o seguinte, vamos vestir a sandália da humildade. Nós estamos numa situação, no Brasil, no meio da pandemia, numa crise econômica sem precedente em função da pandemia. Se a pessoa não tiver dinheiro, ela não vai. Ah, mas ela vai perder isonomia porque tem dinheiro, vai, cara. Mas aí, se você proibir o que tem dinheiro de ir, quem vai ficar no abrigo é a criança que não vai ter pai. Então, portanto, aí o interesse do adulto é secundário. E todo mundo vai entender o que eu estou dizendo com maturidade. Isso aqui não tem partido político, não tem esquerda nem direita, não tem bolsomínio, não tem petralha. Nós não estamos falando de política. Nós não estamos polarizados. A criança não é de direita nem de esquerda. A criança é um ser humano que precisa de amor. Então, nós estamos aqui tratando do seguinte. Se a pessoa escolhe ir para outro estado, é porque ela tem condição de ir para outro estado. E ela não vai obrigada na hora que aparece a criança. As pessoas vinculam ela se ela quiser ser vinculada. Se naquele mês ela não puder ir e for oferecida, gente, esse mês eu não posso viajar. Porque esse mês eu estou acabando um projeto. Então, outra pessoa vai ser vinculada a essa criança e segue o barco e ela vai ser vinculada daqui a pouco. Entendeu? Ou ela para o que ela está fazendo e vai. É uma opção. Agora, a gente também não pode ter... Nós não estamos na primeira classe da Emirates, sabe? A gente está no Brasil lutando para reverter uma injustiça social que é a mais canalha do mundo, que é com a criança institucionalizada. Que ela não põe fogo em colchão, ela não faz rebelião, é ela que é o sujeito de direitos. Então, se alguém pode viajar, vai lá e adota a criança, pronto, a criança está salva. Alguém habilitado, veja bem, né? Alguém habilitado, dentro da regra do jogo, vai lá e adota a criança, ela está salva, ela vai com essa família, etc. Se o outro não pode, ele fica esperando localmente. Se o outro não tem condição de vida, é uma pena, mas o Estado não inventou subsídio para esse cara viajar ainda. Então, isso não está previsto e eu acho que não é o principal problema. Nós temos que nos concentrar naquilo que efetivamente é importante, que é a questão da criança. Com certeza. Sávio, e assim, você falou anteriormente em relação à devolução, mas existe uma diferença entre devolução e desistência, né? Queria saber qual a diferença entre os dois, entre devolução e desistência, e como que, pela instituição de acolhimento, deve ser a condução em caso de desistência, por exemplo. Olha só, quer desistir, desiste antes de pegar a criança. Antes de pegar a criança, que você fala da vinculação, de ir lá visitar, ou de levar a criança? Você visitar a criança, essa coisa tal, sem prometer mundos e fundos para ela, obviamente isso não gera nenhum tipo de direito ou de obrigação. Mas o fato, no momento em que você pega a guarda da criança, você está criando expectativa de adoção, expectativa de vinculação. E se você não frustra essa expectativa, você pode ser responsabilizado sim. Então, mesmo no estágio de convivência. O estágio de convivência foi criado para saber se a criança está bem, não para fazer test drive com a criança. Como eu defendo que a criança não pode voltar para a família biológica só porque é biológica, para fazer um teste, se a família realmente melhorou e a criança volta para o abrigo,
quantas vezes a criança é reinstitucionalizada 1, 2, 3 vezes por test drive com a família biológica. Os adotantes têm que ter a responsabilidade de não serem assim. Se prepara para adoção, se você... Ninguém é obrigado... A Juliana falou que é combinado, não é caro. E eu lembrei do meu avô português, quando ela falou isso, meu avô lá de Lamego falava assim, ninguém é obrigado a se obrigar, mas em se obrigando, obrigado está. Ninguém é obrigado a se obrigar. Né? Mas na hora que você pega a criança, leva para casa e vamos ser pai e mãe, vamos viver com pai, mãe e filho, nós estamos no campo da vinculação e da geração de direitos e expectativas por parte da criança. Se forem frustrados por responsabilidade dos adotantes, haverá responsabilização. Pode haver algum tipo de responsabilização. Isso precisa ser dito. A adoção, ela não é um fetiche, nem ela é uma modinha. A adoção é a disposição de ser pai e mãe e fazer dar certo. A criança vai fazer pirraça, fez não sei o quê, não sei mais. Cara, filho é filho, vai dar trabalho. Eu tenho 5, eu sei do que eu estou falando. Né? E agora, é uma disposição, e é para sempre, é todo dia. Não é uma coisa que você vai fazer se der certo, se a criança te amar, se não te machuca. Se você tem grilo na sua cabeça, vai, se trata antes, depois você volta para o processo. Porque o pai adotivo que tem preconceito com a adoção cria mais problema do que resolve. Adoção é uma filiação de primeira grandeza. Adoção, a gente só é pai se adota, inclusive nosso filho biológico. É a decisão de fazer a criança se sentir amada. A adoção não pode se tornar nem um banana de não fazer nada com pena do filho adotivo que está fazendo pirraça, nem o general de 5 estrelas da época da ditadura dando chicotada na criança para comer abobrinha, porque o filho adotivo precisa ser perfeito, você precisa provar que a adoção é perfeita. Nós somos gente normal. Então, portanto, eu acho que passa por aí, pela preparação do adotante. É sério demais para você passar com a criança em casa e depois devolver. Para mim, tudo é devolução. Depois da adoção deferida, a pessoa devolver é abandono, é crime. Porque ele é pai, ele está fazendo exatamente o que a família biológica fez. De novo. Então, isso é inadmissível. Né? Depois da sentença de adoção transitada e julgada, você é pai. Daí você devolver a criança é a mesma coisa que você ter um filho e entregar para alguém. Né? Ou deixar no abandono. E no estágio de convivência, ainda assim tem gerado responsabilidade. Já há ações de indenização para custear tratamento para a criança, para custear, às vezes, alimentos por um tempo para a criança, em função dessa devolução em estágio de convivência. Então, portanto, é sério demais. Marília. Oi, Ju. Espero que meu microfone esteja melhor, mas eu vou falar com ele mais aproximado, assim. Pronto. Reforçando, né, o que o doutor Sávio colocou, eu também digo que é muito importante que a instituição de acolhimento tenha uma equipe para acompanhar essa vinculação, né, para acompanhar bem, para captar, né, os problemas que venham a acontecer no meio do caminho, para planejar, replanejar, traçar novas trajetórias junto com o pretendente, com a criança, ou seja, é um processo também, né? Então, a gente também não pode nem apressar tanto e nem postergar tanto. Por isso que eu também coloco, né, a missão, né, complicada que vivem as equipes na instituição de acolhimento, porque geralmente são equipes restritas, né, equipes formadas, né, por poucas pessoas, assistente social, psicólogo, mas é extremamente importante que cada passo dessa vinculação seja bem acompanhado, né, para que a gente também possa evitar as desistências, né, e principalmente as devoluções. Uhum. A Eliane está perguntando aqui, e se a equipe observa que aquele pretendente apresenta problemas na vinculação? A equipe da instituição de acolhimento, como deve proceder? Certo, se a equipe observa, né, que precisa, né, então a equipe vai se comunicar através de relatório
com a equipe do judiciário, né? Então, a equipe informa o que está acontecendo, sugere, inclusive, né, o que pode ser feito, né, para melhorar aquela vinculação ou até para que aquela vinculação não aconteça mais e que a criança possa ser vinculada, né? Porque também acontece. Uhum. Certo, muito bem. Gente, a gente está se encaminhando para o final já, tá, do nosso bate-papo. Queria só esclarecer aqui que tem um comentário me chamando de presidente da Acalanto. Gente, eu sou só voluntária, tá? A presidente é a Lilica, não sou eu, pelo amor de Deus. E, bom, teve uma... Assim, como a gente está se encaminhando para o final... E teve muitos pedidos aqui para o Sávio se posicionar em relação tanto ao caso de Tianguá aqui, quanto ao caso de Minas Gerais, da Vivi. Então, eu queria pedir que vocês deixassem a mensagem final e já vou direcionar a mensagem do Sávio, que seja em relação a isso, porque as pessoas estão pedindo um posicionamento, a sua opinião sobre isso. Bom, por favor. Eu não conheço o caso do Ceará. Certo. Eu conheço o caso de Minas Gerais, mas eu vou falar genericamente sobre os casos em concreto. Eu não costumo falar especificamente sobre casos de julgamento por respeito a... Por ser integrante do Ministério Público, eu acho que não é ético eu ficar... Eu falo genericamente, as pessoas entendem, sabem a minha opinião diretamente, minha opinião é muito clara. Mas eu quero dizer o seguinte, num caso em que há uma vinculação afetiva da criança, com a família adotiva, essa criança não deve ser tirada dessa família adotiva. Se essa família adotiva recebeu essa criança legalmente, tirar essa criança que tem vinculação com ela por qualquer motivo, ainda que o processo não tenha acabado, é um crime contra a criança, porque a criança entende o mundo a partir daquela família. Criou-se a partir daquele pai e daquela mãe. E você vai tirar essa criança para colocar numa família biológica que é estranha para ela só por ser biológica. É a vitória do biologismo sobre o afeto, sobre o cuidado, sobre o carinho, sobre o vínculo psicológico, sobre aquilo tudo que importa ao ser humano. Porque não importa quem me gerou, qual sangue que corre na minha veia, eu não sei qual é. O que importa é se aquela pessoa que me gerou ou não, que não me gerou, me amou, me levou para ver jogo de futebol, né? Saiu comigo para ir no parquinho. Isso é que importa. É isso que nos faz humanos. Então, em nenhuma hipótese pode ser admitida a retirada de uma criança vinculada emocionalmente. O vínculo da criança. Na Angaad, Luiz Schettini, que é psicólogo maravilhoso pernambucano, deve ser convidado para bater um papo com vocês também, porque da paz de espírito ouvir aquele homem falar, vocês têm que ler todos os livros do Luiz Schettini. Pode comprar na Juruá. Vale a pena. Quem está fazendo pretendente adoção, pelo amor de Deus, lê, porque o cara é genial. E ele, a Lídia Weber, a Suzana Schettini e a Margarete Maldonado fizeram um trabalho para a Angaad, a pedido da Associação Nacional dos Grupos de Adoção, apontando que com 6 meses uma criança está vinculada. Né? Em média. Então, mesmo que seja uma criança pequena. Então, diante dessa fala dos psicólogos, nós temos que ter muita clareza no seguinte sentido. Se a criança foi colocada numa família adotiva, essa família amou, a família criou, a família tem com ela um vínculo, a criança gosta dessa família, está bem inserida nessa família. Não houve nenhuma ilegalidade flagrante. A criança não foi sequestrada. Né? Ela foi colocada judicialmente ali de alguma forma. A retirada dessa criança é um absurdo. É ilegal. Então, agora eu não me refiro a caso específico de Minas ou do Ceará. Eu não sei o que aconteceu. Agora, tenho visto também, e já opinei nesse sentido em processos de adoção. Veja, eu sou procurador de justiça. Procurador de justiça é um promotor que ficou velho. Ele trabalha junto com desembargadores que, por sua vez, foram juízes jovens, mas agora são desembargadores. Né? E eu sou procurador de justiça só na área da infância. Eu só falo em recurso da infância. Né? No Rio de Janeiro há essa especialização.
eu já opinei em recurso de criança que está para ser retirada ou foi retirada de família pretendendo a adoção, antes de pedir adoção, que pegou a criança ilegalmente e que não tem vínculo com ela ainda porque a criança tem 2 meses de idade. Então, quando as pessoas partem para fazer uma adoção ilegal, elas correm o risco de perder a criança. Isso precisa ser dito. Porque senão o pretendente de adoção pode pensar, bom, vou pegar uma criança, vou ficar escondido durante 2 anos, depois eu apareço com ela. Olha, você corre um monte de risco de ser descoberto nesse meio tempo, né? Tem gente que pega a mãe biológica, coloca em casa, paga o parto, fica com a criança, é descoberto, perde a criança, porque tem um monte de gente habilitada esperando na fila. E você não foi nem habilitado, se você está optando por essa... Por isso a adoção, como a Bárbara diz, né, do Quintal da Casa de Ana, fala que a adoção tem que ser segura, legal e para sempre. Legal, seguro e para sempre. Ou seja, a adoção é para sempre, mas porque ela é legal, porque ela seguiu o trâmite. Mas não é para você esperar na fila, parado, esperando alguém ligar. Você pode fazer buscativa. Você pode interagir com o grupo de apoio à adoção. É fundamental o grupo de apoio à adoção, é fundamental na tua vida. E depois, se adotar, não saia dele. Resolveu o seu problema, não fala mais de adoção com a criança, fica fingindo que é biólogo. Pelo amor de Deus. Quando a gente não fala das coisas, as coisas viram problema. A adoção ela precisa ser comemorada. Filho adotivo tem 2 aniversários. O dia que nasceu, o dia que chegou. O dia que eu te conheci, o dia que você mudou a minha vida, que você me transformou em outra pessoa, que eu sou hoje. Né? O dia que Deus abriu a porta da felicidade na minha vida, com tudo de difícil que aconteceu. Então é isso que a adoção significa, é isso que o Judiciário e o Ministério Público precisam entender nesses casos. Nós não estamos falando de pais de mentira, nós estamos falando de pessoas de verdade. E aí, se há uma pessoa que pega um neném ilegalmente, fica com o neném e depois tira esse neném dele, é da regra do jogo. Vai sofrer, mas procurou esse sofrimento porque, na verdade, não quer passar pelos caminhos legais. Agora, para a pessoa que recebe a criança do judiciário, ainda que não seja uma adoção, definitivamente adoção em guarda, passa um tempo, a criança se vincula, e o judiciário depois vem tirar porque mudou de ideia, justamente por preconceito contra a adoção, com a adotofobia, que foi um termo que eu inventei. Adotofobia, que acontece muitas vezes na sociedade e que nós, pais adotivos, temos que combater. Isso é um absurdo e nós temos que ir até o Supremo Tribunal Federal, até o Papa, até as cortes internacionais para defender essas famílias. É o que eu penso, sem falar especificamente em nenhum caso, mas falando a respeito de casos que podem ocorrer, se estiverem acontecendo, tem que ter essa solução e a sociedade civil organizada, através dos grupos de apoio à adoção, ao lado dessas famílias. Obrigado pela participação. Meu nome é Sávio Bittencourt. Estou à disposição no Facebook, Instagram, Sávio R. Bittencourt, LinkedIn, sei lá, onde mais vocês me acharem, Sávio Bittencourt. Vou bater papo com vocês com o maior prazer. Obrigado. Ainda bem que você falou que tem Facebook, que eu ia até pedir para você ler depois os comentários, o pessoal pedindo para você vir aqui para o Ceará. Precisamos desse homem aqui no Ceará, Deus nos ajude. Várias pessoas pedindo para você. Vamos fazer um acordo, faltam mais 2 anos, eu posso aposentar aqui e vou trabalhar aí. Olha aí, pessoal. Juliana. Tá, é uma injeção de ânimo, né? Eu ouvi o doutor Sávio. E aí eu também queria, né, percorrer também um cenário, né, para também dar essa injeção de ânimo, né, a todos vocês, né? Nós já passamos por diversas situações aqui no nosso estado, né, e na nossa cidade. Nós já trabalhamos num momento em que não havia vara de acolhimento especializada. Os processos chegavam e eram sorteados entre as 5 varas existentes. E, por exemplo, eu como equipe técnica, né, então eu ficava rodando de vara em vara, tentando fazer os meus processos andarem, né? Hoje nós já avançamos em relação a isso. Hoje nós temos uma vara especializada em acolhimento. Nós também já trabalhamos aqui no momento em que não havia nenhum grupo de apoio à adoção, né? Então, os pretendentes, eles ficavam muito dispersos, né? Eles não tinham com quem trocar experiência, né? Eles não tinham com quem falar dos seus medos, eles não tinham com quem conversar com uma pessoa que já havia percorrido esse caminho, né? Uma pessoa que dissesse,
olha, se acalma, vai dar tudo certo, eu passei por isso, a minha experiência foi essa, né? Hoje nós temos a Acalanto, né? Nós temos esse trabalho lindo que a Acalanto realiza. Hoje nós também temos as fiscalizações periódicas do Ministério Público nas instituições de acolhimento. Então, o Ministério Público, ele não falha em relação a isso, né? Nós já sabemos, e o Ministério Público olha, né, o promotor de justiça, né, que fiscaliza as instituições, ele senta com a equipe técnica, nós vamos abrindo todas as pastas individuais das crianças, a equipe do Ministério Público confere, né? Eles dão prazo para as instituições se organizarem, para apresentarem qualquer documentação que falta. Então, gente, tudo isso é avanço, né? Claro que nós temos vários desafios, né? Mas é válido dizer, né? E é válido que a gente tenha, que a gente fique esperançoso, porque as coisas já avançaram, né? Então, vamos esperar que continue avançando. E eu também quero compartilhar com vocês, né, um momento, né, quando o doutor Sábio disse, a criança adotada, ela deve comemorar 2 aniversários, né, o aniversário de vida e o aniversário de adoção. Então, eu quero compartilhar com vocês um momento, né, que a gente criou lá na instituição, que era um momento muito lindo, que fala justamente sobre esse aniversário da adoção, né? Vocês podem levar e sugerir lá na instituição onde vocês vão visitar, né? A gente fazia o ritual da mala. Como é esse ritual da mala? A gente preparava uma festa muito linda. Alguns voluntários da Acalanto, né, que adotaram crianças lá na instituição de acolhimento onde eu trabalhava na época, eles passaram por isso. Então, como era esse ritual da mala? A gente combinava uma festa, né, no dia da saída da criança, e aí a gente sentava com todas as crianças, a gente fazia um círculo lá, né, sentava com todas as crianças, para que as crianças que estavam ficando no abrigo, para que elas conseguissem também elaborar esse momento, né, participar juntamente, né, com aquele coleguinha que estava saindo, né, com o seu irmãozinho que estava saindo, daquele momento de felicidade, né? Então, a gente conversava com as crianças, o que está acontecendo, para onde é que essa criança está indo, com quem é que ela está indo, né? Quem é o papai, ou quem é a mamãe, ou quem são os pais, né? Então, assim, as crianças elaboravam aquele momento. No final de tudo, a gente pedia sempre que a família trouxesse uma mala, né? Porque aquela mala, eu falo e me emociono. Vou tentar não chorar. Então, a gente pedia que a família trouxesse uma mala, né? E aquela mala ia representar o ritual de passagem. Quando a gente terminava de elaborar esse momento, ia todo mundo para o quarto da criança com a mala. A gente abria a mala, colocava em cima da cama e aquelas crianças iam jogando a roupa, né? Porque eles levavam tudo que eles tinham, tudo que eles ganharam de presente de roupa, né? Durante o tempo de acolhimento. Então, as crianças iam enchendo as malas de roupa. Depois a gente fechava a mala e filmava essa saída. Enfim, é um momento muito lindo, né? E vocês já podem ir sonhando com esse momento, né? Porque também isso vai acontecer com vocês. Sugiram que façam essa festa de aniversário no dia que vocês estiverem, né, adotando suas crianças. Então, gente, é isso. Obrigada pelo convite e quero voltar sempre. Obrigada. Desculpa. Obrigada, Ju. Obrigada, Sávio. Tem gente aqui nos comentários que participou, viu, desse ritual da mala. Tá dizendo que tá emocionada aqui também, que até hoje ainda tem a mala vermelha. É a Ruth. Gente, muito obrigada, tá? Pessoal que está aqui com a gente, obrigada também pela participação, pelos comentários. Lembrando que esse bate-papo fica salvo aqui no Facebook, então quem perdeu o início ou então quem não pôde acompanhar hoje pode assistir depois. Se você não tiver Facebook, pode assistir pelo YouTube, no canal da Acalanto, ou no nosso canal do Spotify como podcast, tá bom? E a gente também solta no Instagram algumas passagens importantes do que a gente conversou aqui no encontro de hoje. A gente solta durante a semana até o próximo encontro. Tá bom, pessoal? Muito obrigada. Foi um encontro muito rico e a gente espera vocês no mês que vem, tá bom? Tchau, tchau.